Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos retornando para darmos continuidade ao grande propósito em orações, combatendo a ansiedade. Estamos no segundo módulo com o tema principal para dormir em paz. Primeiramente, gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este propósito através das nossas redes sociais. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário do seu clique, mas eu creio poderosamente que você será curado para a honra e a glória do Senhor. Nem sempre é fácil descansar à noite diante de problemas e decisões difíceis. Para dormir em paz é um propósito em orações de 7 dias que traz uma mensagem e um texto bíblico para leitura e reflexão, que nos relembram da segurança que a fé em Jesus nos traz. Bons sonhos nesta noite. Nesta noite, no 4º dia deste grande propósito em orações, trago para leitura o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 1 a 14. E a palavra diz: Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo e, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para que o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder segundo a força da glória,
em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, à parte de vós cabe, da herança dos santos na luz. Eles nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que eu trago hoje para a sua vida. Aqui nós temos 3 pontos de atenção. Ação de graças, que está compreendido dos versículos 3 a 8. Paulo ora pelos Colossenses, dos versículos 9 a 12. E ele encerra entre os versículos 13 a 14, falando sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Este é o momento que vamos decretar a falência da sua ansiedade. Meu irmão, minha irmã, o tema para esta noite, dormir bem. Eu gostaria que você prestasse atenção no desenvolvimento do entendimento do que Paulo instrui, do que Paulo fala, ensina aos Colossenses e que tem muito a ver nessas grandes batalhas que nós estamos enfrentando nos momentos atuais. Sobretudo, a ansiedade. Ela se agrava em outros aspectos de doença, como transtorno, síndromes e até mesmo levando à depressão, que é o último estágio do transtorno da ansiedade. Vamos falar sobre as verdades bíblicas sobre fé, porque o tema principal aqui é fé, né? A fé pode ser recebida por qualquer pessoa, inclusive você que está neste momento da tribulação. Preste atenção que Paulo agradece pela fé que vocês têm em Cristo. Paulo não conhecia aquelas pessoas, mas ouviu falar da fé que elas tinham em Cristo. No livro de Atos, capítulo 19, versículos 8 a 10, a igreja em Colossos provavelmente foi iniciada quando Paulo abriu uma escola em Éfeso e um dos seus alunos, Epáfras, foi e começou a pregar o evangelho na cidade e uma igreja se iniciou ali. A fé é para todos, judeus, gregos, para todos os que invocarem o nome do Senhor. A fé opera pelo amor. Referência a Gálatas capítulo 5, versículo 6. Paulo cita o amor dos colossenses pelos irmãos. A fé em Cristo os produziu na família de Deus e os tornou irmãos em Cristo. Paulo ouviu falar da fé dos colossenses, mas também do amor que eles tinham pelos irmãos. Quem falou sobre essas coisas para Paulo? Os versículos 7 e 8 respondem: Epáfras. No versículo 8 há um detalhe sobre o amor dos irmãos em Colossos. Perceba que ele diz que o amor dos irmãos era no espírito. Não é simplesmente gostar dos irmãos, mas amar de maneira sobrenatural. A nossa fé é manifestada em amor. A fé produz esperança. Sim, a tradução da palavra evangelho é boas notícias. Quais são as boas notícias que Deus tem para nós? Vida abundante e eterna. Por isso podemos ter esperança, não no que os homens podem fazer, mas no que Deus tem para nós. Outro ponto importante aqui, a fé vem de ouvir e entender o Evangelho. Paulo faz referência a isto 2 vezes neste texto, nos versículos 5 e 6. A palavra da verdade precisa apresentar o Evangelho, sem o qual ninguém pode ter a fé bíblica e transformadora. Outro ponto aqui importante, a fé pode ser desenvolvida. Sim, Paulo diz que o Evangelho, que só pode ser recebido pela fé, está frutificando e crescendo. As 2 palavras estão relacionadas aos organismos vivos
que pode se desenvolver e frutificar. Certa feita, os discípulos de Jesus pediram para que ele aumentasse a fé deles. Jesus disse que se a fé deles fosse do tamanho de um grão de mostarda, eles poderiam mover árvores e montes. O que Jesus queria dizer com isso? Ele estava dizendo que mais importante do que o tamanho da fé deles era a prática da fé. A fé cresce conforme a utilizamos. Um outro ponto importante aqui, a fé pode ser compartilhada. Você tem compartilhado da sua fé? Quem compartilhou sua fé com os colossenses? Epáfras. Por causa de Epáfras, o evangelho chegou a Colossos e algumas pessoas de lá se converteram. Paulo diz que o evangelho estava frutificando e crescendo em todo o mundo. Nós não ficamos com menos fé quando compartilhamos, mas ela é multiplicada. Um outro ponto aqui importante, a fé abre as portas do céu para que recebamos a graça e a paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora voltamos à saudação de Paulo, que não é para todos, mas para todos os irmãos em Cristo. No versículo 6, Paulo diz que os colossenses ouviram e entenderam esta graça. E é pela graça de Deus que somos salvos, curados da ansiedade. É pela graça de Deus que nos sustenta nas lutas. Inclusive, agora que estamos prestes a dormir, se por um acaso você está ouvindo à noite, a luta começa para pegar no sono. É a graça de Deus que nos capacita para servir a Deus. Recebemos graças e recebemos a paz, recebemos a cura. A paz de Cristo repousa sobre nós por causa da fé. Através da fé, somos sarados. Agora, meu irmão, minha irmã, nós estamos falando aqui sobre um conceito bíblico e eu sempre digo para vocês, na medida que vocês vão ouvindo a mensagem que nós trazemos aqui para você, que você vá fazendo as anotações. Porque desde o início deste propósito, eu pedi para que vocês anotassem 10 áreas de maior conflito que geram ansiedade. E tudo isso aqui que nós estamos falando está muito conectados ao tema da ansiedade. Porque em todo momento que estamos falando sobre esta meditação, que na verdade é o fortalecimento na fé, nós estamos falando sobre a fé que opera pelo amor, a fé que produz esperança, a fé que vem do ouvir e entender o Evangelho, a fé que pode ser desenvolvida, a fé que pode ser compartilhada e a fé que abre as portas à cura, à alegria, restaura tudo. Então, meu irmão, temos que buscar a vontade de Deus. Sim, você que está aí ouvindo, busque conhecer a vontade de Deus. Eu trago aqui pontos importantes. Primeiro ponto. O primeiro pedido de oração de Paulo pelos colossenses é para que eles sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Deus revelou a sua vontade em Cristo Jesus e na palavra. Agora precisamos entender a vontade de Deus para a nossa vida. Conhecer a vontade de Deus exige entendimento espiritual, por isso Paulo orou pelos colossenses. A oração ajuda a quebrar o domínio das trevas em nossa mente. Esta casta só sai com jejum e oração. Olha, domínio das trevas. Vozes que remetem ao passado, ao fracasso, tristeza. Jejum e oração. Nós estamos aqui em plena oração. Estamos conhecendo para poder buscar. Conhecimento e sabedoria para aplicar o conhecimento, que andam juntas de mãos dadas. Segundo ponto aqui importante, perceba que ao se apresentar no versículo 1, Paulo se apresenta como apóstolo pela vontade de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo que não foi ele quem escolheu ser apóstolo, mas ele foi escolhido por Deus
para esta tarefa. Para a vontade de Deus, Paulo era apóstolo, mas para a vontade de Deus, os irmãos da igreja em Colossos eram santos e fiéis em Cristo Jesus. Terceiro e último ponto. Por que era importante que os colossenses conhecessem a vontade de Deus? Porque é importante eu e você conhecermos a vontade de Deus. Ponto número 1. Para agradarmos ao Senhor com as nossas maneiras de viver. Ponto número 2. Para abençoar os outros com as nossas boas obras. Ponto número 3. Para crescermos no conhecimento de Deus. Ponto número 4. Para sermos fortalecidos com o poder de Deus. Sem este fortalecimento, não vencemos a ansiedade. Fortalecidos para não desistir. Fortalecidos para ter paciência com alegria. Para vivermos uma vida de gratidão. A gratidão nasce do entendimento que recebemos, o privilégio de participar da herança de Deus juntamente com os outros irmãos. Herança não é algo que construímos, mas algo que recebemos. Você pode construir um patrimônio que será uma herança para os seus filhos e netos, mas só pode receber herança que outros construíram e decidiram repartir com você. Você quer ser participante deste reino de luz? Você precisa entender a mensagem, a palavra, entender a vontade de Deus e crer. Meu irmão, minha irmã, eu trago um pensamento de tudo o que falamos até agora. Resgatado, redimido, liberto. Estes são os 3 conceitos nesta breve passagem que eu trago como referência os versículos 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Mas talvez o mais importante de todos é representado por esta frase: Filho amado. Deus não nos salvou através de um plano ou de uma mensagem, nem de um processo limpo e imaculado. Ao invés disso, ele pagou o que era de mais precioso para ele e ofereceu Jesus como nossa salvação. O custo foi enorme, o amor envolvido foi imenso. O resultado é o nosso maior presente. Através de Jesus, as suas chagas estão sendo saradas nesta noite. Através do amor de Jesus, você está sendo liberto desta escravidão que se chama ansiedade. Olha quanto tempo você tem desperdiçado as noites com insônia. Quanto tempo você tem desperdiçado porque acaba se ligando nas coisas mundanas que não vão lhe trazer algo que não seja aborrecimento. Olha, agora você pode estar ouvindo algo. Sim, liga a luz. Grita a criança com medo do escuro. Ou até mesmo um adulto, antes de dormir à noite, que acordou assustado ou algo parecido. Agora, estar longe de Deus, a fonte da luz, também oprime, aprisiona e amedronta. O poder dessa escuridão nos faz pequenos, inseguros, pois sem a luz estamos à mercê da maldade, de nossos pecados e mesmo da morte. Como crianças, indefesos, não conseguimos achar o interruptor que trará descanso e alívio. No entanto, aleluia, glórias a Deus, o Pai chega, trazendo a luz. Ele nos liberta do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Que a palavra de hoje seja semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Deus poderoso e Pai amoroso, nem minhas palavras,
nem minhas ações jamais poderiam pagar ao Senhor pelo presente que o Senhor me deu em Jesus. Jesus, minha apreciação por seu sacrifício, leva-me às lágrimas de alegria e ações de graças. Por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor fez em mim, por tudo que lhe custou, eu lhe louvo e ofereço minha vida como sacrifício em louvor. Salvador Jesus, Filho amado de Deus, nunca deixes que a escuridão me afaste de ti. Obrigado por trazeres o perdão dos meus pecados e uma nova vida a partir desta noite. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.